Já parou para pensar que o segredo das grandes marcas não está no óbvio? Red Bull não vende bebida energética, mas esportes radicais, romper limites, aventura. Disney não vende filme ou parque de diversão, mas sonhos, fantasias, infância. Todas as vezes que você olha para o óbvio, isso gera comparação e perde valor. É sobre o que é percebido, não aquilo que é visto. Então, quando eu olhava para aquilo que eu via, eu era sempre precificado por um valor muito abaixo do que eu valia. Certa vez eu escutei uma frase: geralmente aquilo que você vê é o maior inimigo da sua visão, porque é naquilo que você percebe que está o segredo. E quando eu entendi que era sobre como o cliente se percebia e não sobre o cabelo dele em si, foi aonde eu comecei a mudar o meu ponto de visão. Eu parei de olhar simplesmente para cabelo, para barba, mas sobre como eu percebia essa pessoa utilizando aquele cabelo e aquela barba. E foi só então que eu fui procurar me desenvolver habilidades para entender como entregar um estilo de cabelo, de barba ou de óculos que fizesse o cliente se perceber de maneira mais profunda. Fui estudar visagismo, porém, por mais de 80 anos, isso foi desenvolvido exclusivamente para o público feminino. E eu fui desenvolver um método de visagismo exclusivo para o público masculino. Para quem não me conhece, meu nome é Ronan Mendes e eu desenvolvi um método de visagismo para o público masculino mais aplicado do Brasil e em alguns lugares do mundo. E eu vou te explicar um pouco sobre verdadeiramente o que é visagismo. A palavra visagismo, para ser mais exato, visagisme, uma palavra em francês, patenteada em 1936, junto com uma frase: não existe mulheres sem beleza, mas belezas escondidas que ainda não foram reveladas. Ou seja, o visagismo é o estudo do rosto com o objetivo de revelar beleza. Mas o que é beleza? Beleza é quando a sua imagem tem estética, que é saúde, porque saúde é interpretado como beleza. Proporção, porque aquilo que é proporcional é agradável aos olhos, porque isso significa uma perfeita funcionalidade, assim como na natureza. Tudo aquilo que é de forma perfeita e funcional tem a forma perfeita. E a forma perfeita tem determinadas proporções. Observamos essa forma na natureza por muitos anos. E hoje a gente precisa de entender aquilo que é proporcional para cada pessoa. E proporção é casamento de formas. Aquilo que é proporcional para mim pode não ser proporcional para você. Então é qual medida de relação a gente compara para entender se aquilo é proporcional ou não. E um ponto mais importante da beleza, que é intangível, é percebido, que é justamente quando a imagem externa reflete uma mensagem interna. E é justamente nesse ponto que eu trato o pilar mais importante do visagismo. O detalhe é como construir uma imagem que vai acompanhar primeiramente a mensagem que o cliente carrega. Todas as pessoas carregam uma mensagem interna de forma sutil. Às vezes, a forma como gesticula. Muitas das vezes, a forma como comunica de forma mais calma, mais profunda, mais detalhada, explicando de forma aprofundada todas as coisas. Mas para um isso é prolixo. Outros são dinâmicos e falam o tempo inteiro de forma rápida, gesticulam bastante. E isso pode ser traduzido em estilos que representam o ritmo interno de cada um. E quando a imagem é coerente com a mensagem, isso valoriza a imagem. E quando a imagem representa a mensagem tem muito mais valor. Não soa como algo falso e diminuindo o valor da pessoa. Imagina aquele cara que gesticula bastante, fala com todo mundo e tem uma comunicabilidade muito boa, coloca um cabelo extremamente organizado, para baixo, pesado. Isso de certa forma não comunica com aquilo que é natural. Isso soa de forma incoerente e falso, perdendo o valor pessoal. Então o grande lance é como construir uma imagem que primeiramente vai respeitar a mensagem interna de uma pessoa, levando em consideração saúde e proporção. Esse é o meu método de visagismo exclusivo para o público masculino. Você quer ser reconhecido, valorizado, assim como essas marcas que não vendem o óbvio, mas a percepção, através do meu método de visagismo? Tem um convite para te fazer. Clica no link da descrição
e aproveita esse método que vai mudar a maneira como você enxerga cabelo e barba. Quer entender mais sobre visagismo e como perceber uma imagem muito além de um corte de cabelo e de uma barba? Faz o seguinte, se inscreve no canal, curta e compartilha e você vai ter muito mais conteúdos como esse.